Meu nome é Vanessa Moraes e a minha hipótese é que a resistência de mulheres vítimas da violência doméstica se dá por diversos fatores, tanto subjetivos da própria mulher, quanto de caráter objetivo ligados à própria estruturação de proteção às vítimas de violência doméstica. Uma coisa que seu trabalho trouxe para a gente, uma discussão que é bastante relevante no mundo contemporâneo, é que é a questão da violência doméstica contra a mulher, né? A violência contra a mulher e especificamente a violência doméstica. Fala um pouco mais quais foram o seu processo de aprendizagem, o que te trouxe essa vivência com essas mulheres que foram objeto da sua pesquisa. O que foi que você achou de mais relevante no que toca essa questão da violência contra a mulher? Foi uma questão que foi levantada no meu interior a partir de uma experiência própria no programa Mediação de Conflitos, que é um programa que atende, que faz tanto mediação quanto orientação nos casos de violência doméstica. E nós, acompanhando esses casos, observamos que não havia uma continuidade, né, dos acompanhamentos que eram dados pelo CREAS, quando nós encaminhávamos essa vítima de violência doméstica para esse equipamento. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né, o CREAS, ele atende famílias com situação de violação de direito, né? Então, o nosso olhar é estendido para a família, mas aquele indivíduo que passa por alguma situação de violação de direito. E aí, as famílias são encaminhadas, a gente inicia um acompanhamento, né, fazendo atendimento psicossocial dessas famílias. Dentro, né, desse público, a gente atende também mulheres, né, em situação de violência, né, conforme a Lei Maria da Penha. A gente tem uma equipe, né, que atende, acompanha as mulheres. A gente recebe os atendimentos, as mulheres, através de encaminhamento da rede. A gente tem uma rede de atendimento, né, uma rede integrada, onde tem diversos atores que encaminham também os casos para cá. A promotoria, a delegacia, a guarda municipal, a PM, a polícia militar, através do Serviço de Proteção à Violência Doméstica, o CREAS, o Centro de Prevenção à Criminalidade, o CPC. Então, são diversos atores que compõem essa rede para fortalecer, né, as ações em relação à violência doméstica. Ao fazer essa pesquisa, analisando as fichas que foi a metodologia utilizada, porque nós não conseguimos entrevistas com todas as mulheres, analisando essas fichas, nós observávamos a resposta que ela dava de por que ela não ia mais. E nessa resposta tinha muita coisa, tinha a pessoa que me atendeu mandou eu sair de casa, tinha a pessoa que me atendeu, mudou e agora eu tenho que contar a história de novo para outra pessoa, e toda vez que eu vou lá eu sou atendido por uma pessoa diferente e eu tenho que ficar revivendo o meu drama de novo. Quer dizer, ao relatar a sua experiência de violência para aqueles que deveriam acolher, que são os profissionais do Estado, ela acaba se sentindo novamente violentada. Isso. Né? É muito importante dizer que esse contato com a mulher vítima de violência doméstica, ele desperta diversas sensações. A princípio, tem aquela questão do estigma que existe quando você não está por dentro da situação daquele caso, e as pessoas falam, nossa, desistiu do acompanhamento, olha, não quis ser acompanhada, veio aqui, contou o caso e depois não voltou mais. E quando você busca a fundo descobrir as causas dessa desistência, você descobre um leque de coisas que são dificultantes mesmo, da própria contingência daquela mulher, daquele espaço que ela vive, da questão socioeconômica, às vezes, da questão subjetiva e do próprio equipamento que não deu o suporte que ela precisava, não deu o suporte que ela procurava.
Fui agredida e assim, por um cara, né? E ele, eu sofri uma semana de ameaça psicológica até que ele chegou a me agredir de verdade. Ele é um cara possessivo, ele não era meu marido, era meu namorado. E aí eu tive que sair correndo, porque a intenção dele era me matar e após suicidar. E foi muito difícil, porque a polícia, elas tratam a gente, quando a gente vai dar a queixa, como se a gente fosse uma bandida. Como se não o cara fosse errado, como se a gente fosse um animal. Tem uma questão da violência institucional mesmo, e da revitimização daquela mulher ao ser tratada, ao não ter um elo entre um programa e outro, entre um equipamento e outro. Então, não é um trabalho de rede. A proposta é que seja um trabalho de rede, mas, na verdade, não existe esse entrosamento entre os equipamentos e isso acaba dificultando essa rede de proteção à mulher, porque ela sai de um sistema, sai de um programa e vai para em outro programa onde lá ninguém sabe da situação dela ainda, então ela tem que informar tudo, ela tem que fazer outra ficha, ela tem que informar tudo de novo, contar tudo de novo, e isso é muito complicado para ela, assim. Eu cheguei lá toda machucada. Hora nenhuma eles me levaram para o hospital. Quem me levou para o hospital foi o assistente social. Os policiais não me levaram para o hospital. Eles só registraram o boletim de ocorrência. A minha medida protetiva só saiu porque a advogada daqui da casa entrou, que por eles não fazia diferença nenhuma. Então é uma coisa que dói muito, que machuca muito a gente saber. A gente não pode confiar naquelas pessoas que estão ali para fazer o papel de segurança. Os policiais deveriam ter um treinamento adequado para poder receber a gente, porque a gente já chega lá. Eu não sabia, eu estava perdido, eu não sabia o que eu fazia, o que eu falava, entendeu? O que eu ia fazer, eu não podia voltar para minha casa. Eles simplesmente me deixaram na porta da delegacia e falaram assim: daqui nós não podemos fazer mais nada, nós não podemos ir prender o cara, e também não me acompanharam, entendeu? Não me levaram para o assistente social, eu fui para o assistente social sozinho, o lugar mais seguro assim, que eu encontrei, para mim entrar lá para dentro, que era o CREAS. Lá no CREAS, a gente vai te caminhar direito para outro lugar, e aí eu fui caminhada para outra cidade. De modo geral, quais os tipos de violência? Violência física, verbal? Fala um pouquinho para a gente de cada um desses tipos. O que foi que você viu que diferencia, mas que também atinge também dramaticamente a mulher? São inúmeros os tipos de violência que nós identificamos e fizemos, né, uma categorização da violência, passando pela explicação de cada uma delas e identificando em cada ficha quais violências que existiam naquele caso. Então, violência psicológica, violência verbal, violência física mesmo, violência institucional. Então, eram vários os tipos de violência e muitas vezes era uma violência acompanhada de outra. Então, era uma violência que começava verbal e aí isso começava a incomodar muito a mulher e ocasionar diversos problemas para ela, pessoais, que redundavam numa violência psicológica mesmo, um aprisionamento, uma falta de empoderamento dela. As agressões começam normalmente com ameaça, com a violência psicológica. Às vezes dentro de casa, porque a mulher não quer lavar uma roupa, não quer fazer algum serviço doméstico, aí já começam as ameaças. E naturalmente ali começou o ciclo de violência, ou seja, começa a ameaça, amanhã ele se arrepende, no outro dia volta com uma violência um pouco mais agressiva, começam os xingamentos, aí depois vem a violência física e assim por diante.
que pode inclusive desencadear numa violência sexual e até numa violência letal aí para cessar com a vida da vítima. E as mulheres vítimas de violência psicológica, elas são as mais difíceis de se lidar com relação a tentar tirá-las daquela situação, daquele ciclo de violência. Porque elas começam a acreditar no agressor. Ah, sim. Então surge aquela questão da mulher se diminuir, de começar a acreditar que ela realmente não é capaz, que ela não pode, que ela não faz, que ela não dá conta, que ela não devia estar ali, que ela não devia nem procurar ajuda de ninguém, nem devia contar nada pra ninguém, que aquilo era problema dela. Ela começa a acreditar que a culpada de tudo é ela. Ah, sim. Então é bem complicado. Esse é um ciclo perverso, né? Porque aí ela acaba assumindo o lugar de culpada, sendo que ela é a vítima da relação. Isso. E para ela conseguir romper essa amarra, ela tem que... É um trabalho muito mais difícil dela se conhecer, dela entender, de se entender, inclusive, né? Em 3 meses que eu tô aqui, eu tô longe do meu filho, que eu tenho um filho de 9 anos. Eu perdi o meu filho, tinha minha casa própria, tinha um trabalho, eu fazia magistério. Então, eu tinha uma vida, a qual eu fui tomada, porque ele tomou minha vida de mim. Enquanto eu tô aqui, eu não posso sair, eu não posso me identificar, eu não posso usar o WhatsApp, eu não posso usar o Facebook, entendeu? Posso passar o número do meu telefone para poucas pessoas, com medo. Na verdade, quem tem o meu número é só minha mãe e o meu ex-patrão, meu filho. Não posso ter contato com meus amigos, porque eu tenho medo dele simplesmente me achar e simplesmente acabar executando o que ele tanto fala que ele vai fazer, né? Que minha mãe fala que ele ainda está me procurando. Denunciei ele. Ele não foi preso, ele está solto, livre, andando para lá e para cá, passeando, tendo a vida dele normal, na casa dele. Ele não sofreu danos nenhum. E outra coisa, se ele for preso, ele não vai me devolver tudo o que ele me fez. Ele não vai me devolver o meu curso que eu perdi. Ele não vai me devolver o meu trabalho que eu perdi. Ele não vai me devolver minha dignidade, entendeu? Nem o meu psicológico, nem o psicológico do meu filho. A gente vê que a falha é em vários pontos, porque havia casos de relatos de como a polícia foi acionada em determinada situação e como os policiais agiram naquela situação e de como simplesmente tudo acabou em poucos minutos, todo mundo foi embora e ela ficou com o agressor na casa dela. Então, assim, por causa desse tipo de resposta, das entidades, dos órgãos, do Estado, de forma geral, elas desacreditavam no serviço. Mas não vai resolver nada? Pra quê que eu vou participar? Então, ficavam desacreditadas mesmo. A previsão também de casa-abrigo. Aqui em Belo Horizonte existe essa casa aí para abrigar as mulheres, não só as vítimas, mas também os filhos. Também é uma grande proteção, né? Só que a gente ainda tem que avançar, né? Principalmente a questão tem um artigo 7º que fala do atendimento multidisciplinar, não só para reprimir a violência. A gente tem que realmente focar na prevenção do crime, prevenção da violência doméstica, não apenas combater depois que a violência já ocorreu. A gente sabe que a violência ainda é maior do que o número que a gente tem no serviço, né, para atendimento. Hoje, o que faz aumentar essa demanda, essa procura pelo serviço, a gente avalia que a saída das técnicas do CREAS para a delegacia especializada, ela
ela favorece a chegada das mulheres aqui no CREAS. Por quê? Porque lá tem um atendimento inicial que sensibiliza, né, essas mulheres, que tem uma acolhida, uma escuta e uma orientação e um encaminhamento para o CREAS, né, que faz com que elas cheguem até aqui. Porque ao procurar esse serviço, né, então assim, se elas chegam numa delegacia, não é um ambiente acolhedor, né, não tem uma escuta, fica um ambiente frio, né? Então, permite que a mulher possa dar continuidade a partir desse atendimento lá pelos profissionais do CREAS, permite que ela dê continuidade e chegue até aqui, né? Então, ao chegar aqui no CREAS, a chance dela aderir ao acompanhamento é muito maior. O agressor estava do lado de lá da delegacia. Os policiais olharam para mim e falaram comigo assim que não podia fazer nada, que eu precisaria de um papel para poder ir até ele. Medida protetiva é que eu tenho que ficar 500 metros distante de mim. A minha casa é numa esquina, a casa dele é em outra. Não tem como eu voltar. No mesmo quarteirão. Existe um projeto de lei, projeto 07, PLC 07, que prevê uma maior celeridade aí para as medidas protetivas. O que prevê esse projeto que já passou na Câmara dos Deputados, que agora está no Senado Federal, para aprovação ou rejeição. As medidas protetivas, se esse projeto passar, vão ser determinadas já na própria delegacia, ou seja, não precisa, a vítima não vai precisar esperar essas 96 horas, 48 horas para a gente caminhar, 48 horas para ser decidido. Ela já vai sair da delegacia de mulher com a medida protetiva em mãos. Então, é uma previsão aí de um avanço para dar uma mais celeridade, né? Dentro desse projeto também prevê IML 24 horas nas delegacias e policiais preferencialmente femininas, né? Mas como eu disse, é um projeto, ainda depende de aprovação. Sempre tem algumas limitações, mas essas limitações não impedem do atendimento estar acontecendo, né? Um fator que é positivo, que hoje a gente tem, né, dentro da rede integrada, o trabalho da Guarda Municipal, que é uma patrulha que chama PPM, que é a Patrulha de Proteção à Mulher. Ela realiza visitas, né, junto à mulher nas suas casas, né, e como uma forma de acompanhar e monitorar também a medida protetiva. As mulheres dão um retorno, né, de como que isso tem favorecido, né, como que isso tem empoderado as mulheres, deixado elas mais tranquilas, né, e mais protegidas, se sentindo mais protegidas. Como que você tira essa mulher que está em situação de risco de casa? Teria que oferecer alguma condição, né? uma casa, um abrigo, para retirar de imediato com a família. Isso. E essas casas, casa-lar, casa-abrigo, elas são mínimas, são poucas e é numa situação assim de extremo risco de morte praticamente. A pessoa não tem condição mais nenhuma de estar naquele local. Aí ela precisa ser protegida, precisa mudar a identidade, precisa ir para um outro lugar. Aí, com muita dificuldade, talvez se consiga um espaço desse para ela. Mas as violências, como nós vimos, são múltiplas e de múltiplas faces. E esses atendimentos não abarcam todas elas, não correspondem ao que elas procuram. Por que não existe política pública ou por que a gente não consegue nem informações de quais são as políticas públicas que existem? Por que os abrigos não conseguem acolher as mulheres? Por que é tão difícil fazer uma denúncia? Por que quando a mulher faz uma denúncia existe esse abismo gigante do próximo passo? Por que a mulher quando faz denúncia tem que voltar para casa e voltar a sofrer violência ou ser morta porque o marido ficou com raiva porque ela teve coragem de denunciar? Então a gente fica se questionando isso o tempo todo e resolveu fazer uma manifestação política mesmo, uma cobrança do Estado. Aonde estão as políticas públicas? E daí surge a Casa Tina Martins, que era inicialmente uma casa, que era para ser uma casa-abrigo, a gente queria construir naquele espaço uma casa-abrigo para poder fazer isso mesmo, encaminhar uma mulher, fazer um atendimento psicológico, um atendimento jurídico, ouvir o que ela tem para dizer, convidar para ela construir um movimento feminista,
convidar ela para poder trazer essa sororidade prática que a gente tanto pauta nos meios acadêmicos e que hoje é muito difícil chegar até a mulher periférica, é muito difícil chegar até a mulher trabalhadora, é muito difícil chegar, inclusive, a própria mulher trans, que está muitas vezes está nesse meio acadêmico, e que é muito raro, e a gente sabe como que as coisas funcionam, e trazer isso e construir a sororidade prática com essas pessoas. Aí é que eu acho que é interessante falar das dificuldades que o aparato estatal tem de estar qualificado para isso, né, Vanessa? Há uma dificuldade nesse atendimento de despreparo pessoal do atendente e há também as contingências do próprio local que ele foi inserido, assim, jogado para trabalhar, sem muito conhecimento do que ele encontraria naquela situação ali, da própria estrutura física dos locais de atendimento, de repente também são limitadores, porque às vezes a localização não é boa, não é acessível, às vezes o material de trabalho ali é insuficiente. Então, assim, a começar por uma estrutura que realmente comporte tudo aquilo que a política pública fala que vai ser feito. Porque a legislação, nós fizemos um aparato de base legal, de base jurisprudencial e identificamos que é muito bonito na forma, mas na prática não é o que se efetiva. Quais são as mulheres que a gente abriga? Eu tenho percebido que o perfil de todas as mulheres que chegam até a casa são mulheres que não são atendidas pelo Estado. Todos os casos que o Estado não consegue atender são as mulheres que procuram a gente. Quem são? Mulheres trans. Não existe abrigo específico para elas. Elas são colocadas muitas vezes nos abrigos de homens, porque o nome de registro, o nome civil, ainda é masculino, porque não é fácil trocar o nome. A gente tem acolhido muito mulheres que não são brasileiras, mas que às vezes não estão em situação regular, né? Então, até essa mulher conseguir regularizar a situação dela no país, se ela sofrer violência, ela vai ser acolhida e abrigada por quem? Quer dizer que a mulher que está aqui sendo recebida pelo nosso país e ela sofrer violência, ela tem que permanecer na violência? Nossas políticas não são assim. Mulheres que estão em situação de rua, mulheres que não tiveram coragem de denunciar, entre outros, assim. Os casos mais específicos, assim, né, de mulheres que precisam de um abrigamento são esses. Eu acho que o Estado ele teria que dar condições antes mesmo que a coisa chegue num patamar de violência, no limite da violência física, né? Então, dar condição para o acompanhamento psicológico, com a família, né? Um acompanhamento integrado, para que essa mulher ela seja empoderada de fato e ela passe a ter as rédeas da sua própria vida. Que eu acho que esse talvez seja o ponto que vai minimizar significativamente a questão da violência contra a mulher. São diversas contingências que envolvem esse assunto e foi muito interessante abordar isso, fazer uma análise não só quantitativa, mas também qualitativa e observar todos esses pontos e com isso verificar que não é um problema só subjetivo, não é uma coisa que pode ser estigmatizada, rotulada e dizer, é mulher de bandido, é mulher que gosta de apanhar. Não, tem uma situação gigantesca por trás disso tudo e principalmente de caráter objetivo da própria estruturação do Estado, que não é capaz de gerenciar tudo isso. Até quando que a mulher tem que se calar? Até quando que nós mulheres temos que ficar por baixo? Sem seguir nossos direitos, que a gente não tem direito. Olha pra você ver. Não tem direito nenhum. Que justiça é essa? Que lei é essa? Que Brasil que é esse? Até quando nós que somos mulheres vamos pagar por isso?